Queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Eu quero refletir com vocês nessa noite sobre um texto muito bonito, ou sobre mais do que um texto da Bíblia que nós ouvimos nessa noite. E eu quero destacar do texto que o pastor Volmir leu do livro do Apocalipse, o versículo 15, que diz assim: aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Como assim, pastor? Tabernáculo, para quem lembra no Antigo Testamento, a presença de Deus com o seu povo. Na nova tradução na linguagem de hoje diz assim: aquele que está sentado no trono os protegerá com a sua presença. Pouquinho diferente, mas o mesmo sentido. Aquele que está sentado no trono os protegerá com a sua presença. Semana passada, queridos irmãos e irmãs, eu recebi uma mensagem de uma senhora, um pouco menos de 50 anos. E essa senhora muito desanimada com a vida, muito para baixo. Ela escreveu o seguinte: estou cansada de machucar as pessoas. Todas as pessoas que se aproximam de mim saem machucadas. Eu não penso mais em viver. Olhem o drama dessa pessoa. Não sirvo para nada. Não tenho amigos. Eu afasto todo mundo de perto de mim e não faço porque quero. Quando veja fiz, já as afastei de mim. Não sirvo para nada. Estou lendo aqui o que ela me escreveu. Sou uma porcaria. E falta Deus tirar essa porcaria da terra. Eu até queria acabar com tudo, mas nem para isso eu sirvo, nem para isso eu presto. Tenho vontade de dormir, não acordar mais, e eu só peço para Deus tirar a minha vida. Seria um favor para o mundo. Alguém já disse algo parecido com isso? Alguém de vocês já pensou algo parecido com isso? Ou já ouviu algo parecido de algum amigo, conhecido, familiar, irmão em Cristo? Já li muitos textos assim e já ouvi muitas vezes, olhando no olho, pessoas chorando e me dizendo coisas parecidas com essa. Queridos e queridas, olhem o peso das palavras escritas, o peso das palavras pronunciadas. Viram como essas palavras deixam a gente para baixo? Não deixam você para baixo? Me deixaram aquele dia sim. Agora vamos lembrar outras palavras que para mim me deixam para cima. E eu queria que você lembrasse comigo aqui. Acho que as palavras mais conhecidas, eu acho que são as palavras que eu mais li na minha vida em cemitério, que eu mais li em lápides de túmulos. Talvez algumas que eu mais li durante os anos que eu trabalhei dentro de hospital para pessoas naqueles últimos momentos de vida. E você sabe essa palavra, a maioria de vocês, se não todos, sabem ela de cor.
O Senhor é o meu... vamos dizer com vontade isso. O Senhor... Nada mesmo. Sim. Nada que realmente importa para a nossa salvação vai nos faltar. Nada que realmente importa para a gente chegar lá no fim da nossa vida e desfrutar desse lugar onde diz aqui, ó, lá jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro, que a gente cantou hoje, digno és esse Cordeiro, Jesus, que se encontra no meio do trono, os apacentará e guiará para as fontes da água da vida. E agora vem palavras que eu queria que você prestasse muita atenção. Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos deles. Vocês acreditam nisso? Que tem um lugar preparado para nós, por causa de Jesus, onde tudo isso que acontece na vida que faz a gente às vezes ter a vontade que essa senhora teve de sumir, de desistir de tudo, tem um lugar que Deus disse, é para você, meu filho e minha filha, onde as nossas lágrimas serão enxugadas por nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Sabe aquela parábola que foi falada, ou de vez em quando a gente ouve na igreja do semeador, que fala daquela semente que foi semeada e os pássaros comem? Às vezes, a gente esquece que Deus disse isso para a nossa vida. E a gente tem que cuidar para que essa palavra, essa semente aqui que diz, não se desespera, meu filho e minha filha, porque eu estou esperando você. E eu vou enxugar as lágrimas da sua vida. Então, que diferença das palavras que escreveu aquela mulher e das palavras que Deus deixou escritas na Bíblia para a gente. O Senhor é meu pastor e nada que realmente importa para minha salvação vai nos faltar. E aquele que está sentado no trono os protegerá com a sua presença, diz Apocalipse capítulo 7. Vamos pensar o seguinte no versículo 4 do Salmo 23, que também é muito conhecido, e diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra do quê? Da morte. Não temerei. Por quê? Por que a gente esquece disso? Que Deus está com a gente. Tem horas na nossa vida que a gente esquece e a gente se desespera e a gente só tem vontade de sumir. E Deus, Ele deixou Davi deixar escrito isso na Bíblia, que na pior hora da nossa vida, a gente não precisa ter medo, porque tu estás comigo. E olha só, quando Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, o dia que você também pensar, o dia de hoje não vale a pena, eu queria sumir, abre a sua Bíblia no último livro, no último capítulo do primeiro evangelho de Mateus, o último versículo. Jesus, ele disse para a gente não esquecer, eis que estou convosco quando? Todos os dias é quando? Quando que é todos os dias? Hoje? Agora? 29 de julho de 2023 e todos os 29 de julho de 2023 e os 30 de julho e os 28 e qualquer dia Jesus diz, não esquece, eu estarei com você todos os dias até quando? Até a consumação do século, até o fim. E quando chegar o vale da sombra da morte, que vai chegar,
a não ser que Jesus volte antes, eu não preciso temer, porque Ele vai estar comigo. Ainda que eu ande ansioso, sem dormir direito, preocupado com um monte de coisa, mas isso não acontece com vocês, é só comigo, tá? Não, em Cacoal isso não existe. Ainda que eu ande ansioso, preocupado, sem dormir direito, acordando 3 horas da manhã com um monte de coisa na cabeça, se Davi vivesse hoje, talvez escrevesse assim, eu não temerei mal nenhum, por quê? A gente se preocupa tanto com amanhã e Jesus diz, querido, basta para cada dia o seu próprio mal. Busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E todas essas outras coisas serão o quê? Acrescentadas. E a gente perde o sono à toa, sabe por quê? Porque a gente quer controlar a vida. A gente quer controlar a vida. A gente quer destronar Deus e pensa, não, só Eva e Adão lá no paraíso tentaram destronar Deus. Não, a gente tenta destronar Deus. O primeiro mandamento, quando Deus diz assim para nós, lá em Êxodo capítulo 20, que Ele é o Senhor nosso Deus, e para nós não ter o quê? Outro Deus. E o que a gente faz? Fica lá pensando, eu tenho que resolver, eu tenho que resolver, eu tenho que resolver. E a palavra de Deus tão maravilhosa diz, entrega todas as tuas preocupações, lança toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Vamos fazer, se a gente escrevesse o Salmo 23 hoje, quem sabe o versículo 4 a gente ia dizer assim, ó, ainda que eu ande, ainda que eu tenha descoberto uma doença grave ou esteja lutando ferrenhamente contra ela, fazendo aquele tratamento prolongado ou passando um monte de luta, ainda que o Senhor está comigo. Ainda que eu esteja endividado. Não, isso também não deve ter ninguém aqui. A gente olha para o saldo e diz, graças a Deus que segunda-feira é dia, né? 31 e terça-feira, dia 1º. Ainda que eu ande endividado, desempregado, desanimado, deprimido, ansioso, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque a gente tem que lembrar, aquele que está sentado no trono os protegerá. Apocalipse diz isso. Ainda que eu tenha feito algo terrível na minha vida, querido, talvez Deus te incomodou para você vir na igreja hoje, Deus te sacudiu para você estar aqui hoje na igreja, para você pensar comigo nisso aqui. Ainda que eu tenha feito algo terrível na minha vida e prejudicado e machucado pessoas, e eu esteja carregando um fardo pesado, porque o pecado, ele pesa. Por que eu não preciso temer o mal pior, que é a condenação? Porque o meu Salvador Jesus, aquele que está no trono e que está conosco, Ele diz, vinde a mim. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está oprimido, você que se sente lixo de vez em quando, o pior do mundo, sujo, porque você sabe o que você fez. Sabe o que diz Salomão, o homem que a gente diz o mais sábio de todos? Lá em Provérbios 28, acho que é o versículo 13, 14. Ele diz, aquele que confessa o seu pecado e o deixa. Às vezes a gente confessa o pecado, e às vezes a gente não quer deixar o pecado. Eu vou ler aqui para você. Provérbios 28, versículo 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Estou lendo aqui na Nova Tradução. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e o deixa, e o abandona. Quem tenta esconder,
quem confessa e deixa. Ainda que eu ande, eu não preciso temer. Se eu me arrependo dos meus pecados, confesso os meus pecados e busco a força do Espírito Santo de Deus para deixar o pecado. Como disse o pastor, a gente pode às vezes se acostumar com a graça e ela virar uma graça barata. Quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados, procurando a força de Deus para deixar. Não vamos ser perfeitos. Mas a gente não pode se acostumar com o pecado. A gente precisa buscar a força de Deus para fugir do pecado. E isso eu digo para vocês, queridos, que estão aqui na igreja, e para o povo querido de Deus que nos acompanha nas redes sociais. Ainda que o salmista está falando de Deus, e a gente podia lembrar, penso eu, até das nossas mães e dos nossos pais, que nos momentos difíceis da vida também dizem muitas vezes: meu filho, ainda que você tenha medo, eu vou estar com você. João 10, ele fala do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E fala das ovelhas que ouvem a voz dele. E quando eu penso em João 10, o capítulo do bom pastor, o Salmo 23, que é o Salmo do bom pastor, e Apocalipse 7, que fala do cordeiro, eu digo, nossa, como tem coisa em comum aqui. Fala de pastor, fala de ovelha, fala de banquete, de trono, de cordeiro, de presença e de proteção. Parece coisa de mãe, parece coisa de pai, parece coisa de vô e coisa de vó, dando colinho para os seus netos, para os seus filhos, ou pelo menos assim devia ser. Mãe e pai não enxugam as lágrimas dos filhos? Deviam, né? Talvez você, me escutando hoje, diga assim: ah, pastor, mas e se isso não aconteceu na minha vida? E se o meu pai, se a minha mãe não foram como Deus, não foram como o bom pastor, e não se importaram comigo em muitos momentos, ou se eu como filho não fui assim bom para os meus pais? Olha para cá. Sempre que você entra na igreja, e nas igrejas luteranas tem isso, uma cruz lembrando o que Jesus fez. Se o seu pai e a sua mãe não enxugaram as suas lágrimas, como o Apocalipse fala, se o seu pai e a sua mãe não estiveram com você nos momentos mais difíceis, ou se os seus filhos e familiares não tiveram, eu queria convidar você hoje, mais uma vez, a perdoar eles. Perdoa. Se você pai, você mãe, não foi essa presença protetora como Deus é, lembra do que Jesus fez por você. Peça perdão. Estenda perdão. Ah, pastor, mas aquilo que ele fez não tem como esquecer. Lembram Jesus na cruz, aqueles dois malfeitores, um daqui e um daqui, e os dois debochando de Jesus, debochando, e daqui a pouco um deles para e diz: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. O que Jesus diz para ele? Aqui? O que Jesus diz para ele? Agora, meu querido? Não. O que Jesus diz? Hoje mesmo estará comigo onde? No lugar que as nossas lágrimas serão enxugadas. Uma menininha, eu li esse texto ano passado, uma menininha, a família tinha recebido uma visita e a menininha perguntou para aquela senhora que estava visitando a família: tuas filhas te acham bonita? E ela disse: eu acho que não. E a criancinha pequenininha, menininha, disse assim: mas tu dizia para as tuas filhas que elas eram bonitas?
Tu dizia para as tuas filhas que tu amava elas? E esse pai que escreveu o texto, ele disse: a minha filha pequenininha ensinou para nós aquele dia o poder do eu te amo. A nossa amiga estava para baixo, desanimada, e quando a minha filhinha falou aquilo, ela ficou pensando. Sabe o Salmo 23? Sabe João 10, que diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas? Não é mercenário, ele dá vida aquilo que às vezes pai e mãe fazem, e às vezes se o pai e mãe não faz, o bom pastor faz. Sabe Salmo 23, João 10, Apocalipse 7, e esse texto de Mateus 28, onde Jesus diz: estarei com vocês todos os dias? Juntando esses 4 textos, e pegando mais João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, amou você. E mais uma infinidade de textos da Bíblia, se a gente resumisse tudo isso, é como se Deus estivesse dizendo para você: eu te amo. Aquela senhora, se ela tivesse aqui no culto hoje, talvez depois desse culto ela ia pensar diferente sobre tudo aquilo que estava ruim na vida dela. Talvez você não entenda que em muitos momentos da sua vida teve luta, perrengue, que você se sentiu lá no fundo. Mas não esquece que todas as coisas, todas, elas cooperam para o bem. Mesmo aquilo que tu diz: da onde, pastor, que isso coopera para o bem? Mais tarde você vai entender. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Quando foi a última vez que você, pai, né, porque daqui uns dias é dia dos pais, disse para os seus filhos: eu te amo? Ah, mas agora que eles... Sim. Não tem idade para dizer eu te amo. Quando você, mãe, porque dia das mães já passou, mas o eu te amo não deve passar nunca. Quando você, filho, disse a última vez para os seus pais: pai, mãe, vocês são importantes para mim. Filho, vocês são importantes para mim. Vou contar vou abrir meu coração para vocês. Está aqui o pastor Adavi, o pastor Volmir e eu. Não sei se tem mais algum pastor aqui. Quando que nós, pastores, ouvimos do nosso rebanho a última vez um eu te amo, pastor? Quando que nós dissemos um eu te amo para o nosso povo? Eu me lembro que uma vez eu esqueci a oração do Pai Nosso no culto. E na saída, 3 ou 4 me disseram: ô pastor, esqueceu hoje a oração do Pai Nosso? Tive vontade de me sumir. Depois eu brincava com eles: hoje eu não esqueci, você não me disse nada. Então, às vezes, a gente é muito crítico dentro de casa, com nossos filhos, com nossos pais, com nossos irmãos na fé, com nossos pastores, com o nosso povo. Nós estamos precisando, gente, porque o diabo está fazendo festa. Mas o Cordeiro que está no trono e que ao mesmo tempo está aqui conosco, quando ele deu a vida por nós na cruz, ele disse para cada um de nós: eu te amo. E aí então nós que fazemos parte de uma família imperfeita, temos um Deus perfeito, que fez a obra perfeita na cruz, para dizer categoricamente para a gente: eu amo você, e eu dou para você presença, proteção, perdão, e o dia que a gente se encontrar pessoalmente, olho no olho, vou enxugar as suas lágrimas. Que a paz de Deus, que o seu amor estejam com você agora e sempre. Em nome de Jesus.
Amém. Queridos, tem aqui na liturgia uma música agora. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Eu não lembrei dessa música, que diz, por ti opera a sua mão que cuidará de ti, Deus cuidará de ti, na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti, socorro, dai salvação, Deus cuidará de ti. Mas eu falei para aquela senhora, que era isso que Deus estava fazendo na vida dela, por ter feito ela descobrir a hora luterana, descobrir a gente e escrever uma mensagem abrindo o coração. Conta para os seus amigos que você tem uma igreja onde você ouve que Deus cuida, e convida os seus amigos para que eles venham aqui ouvir que tem um pastor que, ainda que a gente ande pelo vale, ele cuida da gente. Vamos ficar em pé e cantar essa música?